fatores espirituais, o estudo do duplo etérico das plantas. Mas é interessante você olhar as plantas, porque tem plantas que têm uma potência de duplo etérico maior do que outras, né? E eu tenho conversado sobre isso com as pessoas, né? Porque tem plantas que elas têm um quantum energético, né, que parece desproporcional. Elas conseguem sobreviver em condições muito áridas, mas isso tudo porque a própria estrutura dela, a estrutura de distribuição dos chakras, é uma arquitetura, né, de menor perda possível das energias do duplo etérico. Então, para mim, isso é fantástico. Até falo muitas vezes de cactos, né? E os cactos, eles têm uma estrutura que se reflete na própria configuração que ele tem, na configuração física que ele tem, né? É uma coisa que eu acho fantástica, porque o duplo, ele pode ser maior e a gente dizer essa planta é mais forte, mas o duplo pode ser menor e a planta está com toda a sua energia concentrada dentro dela, né? Então, quando eu vejo assim plantas que têm plantas como a jiboia, que é aquela planta que sobe em árvores, né? A jiboia, ela sobe em árvores ou sobe em parede, onde tiver. A estrutura dela de resistência é muito alta. E é interessante porque a gente tem que ver do que cada planta necessita, né, para poder sobreviver. E a adaptação que ela faz às coisas. Então, o tipo de energia que cada planta tem não tem a mesma modulação, né? Você pegar uma planta oleosa, ela tem uma concentração de energia maior, exatamente porque a produção dela é uma produção de concentração, como a oliveira, por exemplo, né? A gente fala, mas a oliveira, as pessoas passavam óleo de oliva na cabeça antigamente, né? Sim, só que nós não sabemos algumas coisas que são muito claras, né? Mas o azeite, por exemplo, ele é um concentrador de energia, ele capta a energia. Então, você vai pegar plantas que tem essa conotação mais oleosa, né? Que elas são concentradoras de energia, potentes concentradoras de energia, né? Aí tem a sua vantagem e tem as suas desvantagens. Quando ela é concentradora de energia, ela capta toda a energia, ela tem muita potência para pegar energia. E muitas vezes a gente coloca ela na casa da gente para limpar o ambiente, né? Só que não é uma coisa que a gente deva fazer, né? As plantas, elas podem ornamentar a casa, tudo, né? Mas a gente não pode passar para elas a responsabilidade de arcar com os nossos conteúdos emocionais, né? Com a nossa estrutura que nós não estamos cuidando direito. Ela tem uma estrutura linear de processamento de energia. A energia que ela recebe é uma energia que o excedente ela joga no ambiente da mesma forma que ela pegou. Nós não fazemos isso, né? Então, a estrutura do duplo etérico de uma planta é uma estrutura muito equilibrada. A nossa tem flutuações, né? A de uma planta é muito mais equilibrada. Ela só vai se desequilibrar se houver uma ameaça muito grande, que isso, com certeza, na relação que a gente tem com tudo, a gente pode provocar numa planta, né? E eu fazendo experiências do jeito que eu faço, dá para perceber que se você tiver uma relação de afeto, de carinho, né, com o que está à sua volta, é óbvio que o ambiente vai te devolver da mesma forma. Então, o duplo etérico dele não fica alterado se você não for uma pessoa, por exemplo, muito violenta. Se você for violenta, ela tende a diminuir, sim, né? E dá para perceber isso de uma forma muito clara quando você consegue enxergar as energias do duplo etérico com muita nitidez, né? Existem níveis de percepção, de clarividência. E eu creio
que para que a gente consiga fazer isso de uma forma melhor, nós temos que fazer uma limpeza dos nossos processos emocionais. Abrir mão do que nós somos é fundamental. Senão, qualquer pessoa que falar alguma coisa para você, você se ofende. Então significa que as suas cargas emocionais não estão resolvidas, né? A gente não está enxergando com clareza. Nós afetamos sim o duplo etérico das plantas, e as plantas têm um duplo etérico que é uma condição luminosa muito bonita, né? Plantas com mais folhas têm um comportamento diferente do que plantas com menos folhas, ou plantas que às vezes são uma folha só, né? A estrutura de compactação energética é diferente, mas é maravilhosa, porque ensina para a gente como trabalhar com as energias dos ambientes mais diversos. Então, eu creio que esse aprendizado nós deveríamos ter, né? Para poder viver muito melhor, né, com tudo que a gente tem à nossa volta. Saber sobre duplo etérico e não fazer nada, né, ou saber sobre o duplo etérico ou aura e não fazer nada, tentar usar isso nos nossos contextos de conveniência, isso não tem sentido nenhum, né? Não tem sentido nenhum. Nós temos que fazer as coisas de uma forma cada vez melhor, mas que todos sejam beneficiados, né? Eu penso que você não pode usar algumas coisas para se beneficiar de forma inadequada, né? Não é uma boa ideia, né? Não é uma contribuição para essa turma toda que mora nessa mesma casa que é o nosso planeta. Mas eu sei que quando eu falo sobre algumas coisas, eu falo de forma muito ampla, né, e a pessoa, não, mas fala detalhes, a gente quer saber. É ótimo, né, que eu possa catalogar cada planta e dizer, olha, o duplo etérico dessa planta tem tantos centímetros, né, ou tantos milímetros de espessura, ele reage isso ou aquilo, né, mas eu penso que o caminho que eu estou fazendo é um caminho que, num determinado momento, ele vai culminar com esse conhecimento exposto para todos, né, senão o que eu falo, a pessoa usa aquilo e depois ela não faz nada com aquilo, né? Então, saber o geral e depois a gente partir para os detalhes, eu acho que é bem importante, né? É isso que a gente tem que fazer, aprender sobre a vida. Nosso site é o www.centrodeestudos.org, nosso blog foradocorpo.com, onde você coloca as suas perguntas e eu vou respondendo. Já falei que eu respondo todas. Respondo todas enquanto eu tiver esse corpo físico à minha disposição, estarei com a maior boa vontade, né? E aí você entra também no Amigos do SEC, que participa dessa turma maravilhosa, né? Então, nós nos encontramos no próximo trabalho, né? No próximo Fatores Espirituais.